Feliz no possível. Oiê! Seja bem-vinda e bem-vindo ao Feliz no Possível, um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts e eu tenho tentado trilhar esse caminho de ter uma vida mais leve, mais tranquila dentro do possível. E tentar ser feliz, né? Ao longo do caminho, que é muito sobre o que a gente fala aqui no Feliz no Possível. Bem, vamos lá. Confesso que o tema de hoje foi um tema que ficou ressoando por um tempo na minha cabeça. E eu sempre tenho uma lista de temas, mas eu gosto de sentir, sabe, o que eu tô passando durante a semana, qual é o momento da minha vida, para para trazer um pouco mais do que tem passado por aqui, dentro desse espaço. E aí eu acabei de pensar que esse era um tema que eu queria trazer faz um tempo, mas que nem eu me permito descansar às vezes, então eu falei, acho que depois de um final de semana com mais descanso, é bom me lembrar como é bom ter esse espaço e talvez valha a pena lembrar as outras pessoas também como se permitir descansar é bom. E esse vai ser o tema de hoje. Antes de começar, vou descrever como está o meu look de hoje, porque eu confesso que eu fiquei feliz com a roupa que eu estou usando hoje. Porque eu acho que eu já comentei em alguns outros episódios que eu costuro. Eu aprendi a costurar no final do ano passado. E, gente, virou um hobby, assim, que eu tenho paixão, eu adoro, eu me divirto. Eu perco um pouco até a noção do tempo quando eu tô costurando. E a blusa que eu estou usando hoje, eu fiz ela em parte. E eu sempre fico feliz de usar roupas que eu mesma fiz. Então, hoje, eu estou com uma blusa marrom, que era uma blusa comprida, e aí eu fiz um cropped dela. E com uma estampa de tucano no meio, que é super bonitinha. Estou com um brinco em tons de laranja, acho que tem uma parte laranja, uma parte branca, uma parte amarela, todo bonitinho. Um colar laranja, que é uma graça. E eu saí e já voltei pra casa. E aí eu voltei pra casa agora me preparando um pouco pra descansar, né? Então, a parte de baixo é uma parte de pijama. Então eu tô com o short do pijama, que é um short xadrez. E é isso e descalça, porque eu amo ficar descalça na minha casita. Gente, vamos lá. Falando um pouco mais sobre o tema, que é se você descansa ou se você, na verdade, se você se permite descansar. Eu confesso que às vezes pra mim é um pouco difícil entender que é importante pro meu corpo parar e pra minha cabeça também, né? Pra gente como um todo, parar pra respirar, parar pra se recompor, só descansar pra depois conseguir continuar num ritmo melhor, de uma forma melhor. E às vezes eu preciso me lembrar de que tá tudo bem parar, de que tá tudo bem descansar e que não é uma fraqueza. Eu acho que tem muito aquilo de ai, trabalho enquanto os outros descansem. Nossa, eu falei errado essa frase, né? Eu acho que é trabalhe enquanto os outros descansam. É isso, enfim. E eu não acho que a gente deveria fazer isso, eu acho que a gente deveria descansar também. Porque pro corpo é importante, é muito importante descansar. E essa semana eu vi um post que eu até republiquei no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, chama Feliz no Possível, que falava sobre o pão. Que as massas de Hum. pão, elas precisam parar para descansar. E que esse era um lembrete para que a gente também lembrasse de parar para descansar, para que depois pudesse crescer, se desenvolver, enfim. Eu virei uma pessoa que na pandemia testou várias coisas, inclusive fazer pão. E eu faço pão às vezes, faz um tempo que eu não faço, mas durante a pandemia eu fiz algumas vezes. E é muito louco você ver o pão crescendo, porque você faz, e aí você deixa ele lá, aí dá, sei lá, 2 horas você volta e ele tá o dobro. Porque ele cresceu, que você esperou. E eu acho que é um processo, né, da gente deixar as coisas acontecerem, ou às vezes parar um pouco, respirar e deixar a vida acontecer um pouco sem que a gente necessariamente tenha que fazer nada pra isso. E aí hoje eu queria te lembrar de que a gente também precisa descansar igual os pãezinhos, sabe? A gente também precisa ter esse momento de parar, de se permitir respirar, de se permitir descansar um pouco e meio que respirar pra seguir em frente. E não necessariamente em frente de, nossa, agora eu tô muito mais forte, vou fazer muitas coisas. Às vezes é mais pra meio que clarear a visão, sabe? Olhar a direção que você tá indo e ver se é a mesma direção que você quer ir. E respirar mesmo, se permitir descansar. Então eu vou contar um pouquinho de como foi o meu final de semana, porque me ajudou a me lembrar de descansar. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável. Então eu tenho vários amigos e eu gosto muito de ver meus amigos com frequência, né? Então, é muito difícil pra mim passar um mês em que eu não veja meus amigos.
principalmente os que moram no interior, porque é muito mais perto, né, do que São Paulo. Isso faz com que a maior parte dos meus finais de semana sejam ocupados por várias coisas. Essa semana eu vi, acho que na semana passada, talvez, na verdade, enfim. Tem uma trend que ela tem acontecido principalmente no TikTok, mas tem alguns posts no Instagram, que é algo do tipo, eu aprendi com você isso, isso, isso. E aí geralmente são casais, mas também podem ser amigos, que eles contam o que que eles aprenderam com as outras pessoas dentro de um relacionamento. E eu me peguei pensando o que que eu aprendi dentro do relacionamento que eu vivo com meu namorado. E uma das coisas que eu aprendi é que às vezes eu coloco muita coisa na minha agenda e eu esqueço que às vezes na minha agenda precisa ter um espaço de descanso. Que eu posso não marcar nada e que tá tudo bem, que as pessoas vão saber que eu continuo gostando delas, que elas continuam sendo queridas pra mim, mas que eu posso também ficar sozinha, sem culpa, e não tem nenhum problema nisso. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com meu namorado. Por quê? Quando a gente começou a se relacionar e tal, eu queria que ele conhecesse muitas pessoas, e aí às vezes tinha final de semana que eu marcava várias coisas. Então, sábado de tarde a gente vai fazer tal coisa, sábado à noite tal coisa, domingo isso, domingo aquilo. E, gente, tem que ter muita energia, e às vezes nem eu tinha tanta energia assim. E aí, quando chegava na hora das coisas, eu ficava assim, nossa, por que que eu marquei isso? Eu acho que eu queria estar descansando agora, sabe? Eu queria fazer outra coisa, ou não queria fazer nada. E a gente tá junto faz quase 3 anos. E esse final de semana, eu não marquei nada. E foi ótimo. Eu não combinei absolutamente nada com ninguém. Foi um final de semana que eu ia ver o que ia ter pra fazer. E que se também não tivesse nada, eu ia estar muito feliz descansando, ficando quietinha em casa, assistindo uma série, dormindo sem despertador, sabe? Mas nessa paz de eu não preciso estar ocupada o tempo todo, eu não preciso ter coisas na minha agenda o tempo todo. Eu posso ser importante ao mesmo tempo ter espaços livres e tá tudo bem. Sabe aquela síndrome do trabalho que é tipo, ai, se eu não estiver ocupada. É porque eu não tô fazendo as coisas. No final você tá fazendo, às vezes você só não tá em reunião, mas você tá trabalhando também e tá tudo certo. Então acho que tem um pouco disso também pra vida, sabe? De a gente não precisa estar ocupado o tempo todo, a gente não precisa estar fazendo coisa o tempo todo. Às vezes a gente pode só não fazer nada. E tá tudo bem. Ou a gente pode fazer uma coisa que ela não necessariamente agrega alguma coisa, sabe? Ela só, sei lá, só é divertida pra você. Então, às vezes, eu, por exemplo, pinto algumas coisas que elas não são bonitas, elas só me desestressam. É só pra pintar mesmo, sabe? Pra ocupar a mente, ocupar a cabeça, ocupar a mão e fazer uma coisa diferente com o meu corpo. E é igual exercício, sabe? Que às vezes a gente fala, nossa, vou fazer exercício porque eu quero fazer isso, sei lá, eu quero ficar muito musculosa, quero emagrecer, quero, não sei, qualquer coisa. E às vezes você pode só fazer exercício porque você quer. Ou porque você se diverte, ou porque você gosta, sabe? Mas eu acho que o descanso também pode ser isso. A gente não necessariamente precisa descansar pra, nossa, eu vou descansar agora, porque depois vai ser muito intenso e eu quero ter muita energia. Às vezes você pode só descansar porque você quer descansar. Porque você sabe que pro seu corpo vai ser importante. E uma das coisas que eu tenho lido, assim, recentemente, principalmente de pessoas que passaram por um burnout, é que se você não parar, o seu corpo vai fazer você parar. Então é importante que a gente consiga parar antes, que a gente dê esse espaço para que o nosso corpo consiga parar, consiga respirar, consiga não fazer nada sem culpa no meio disso, sabe? Do tipo, poxa, eu já trabalhei bastante essa semana, já fiz muita coisa, eu posso só ficar deitada aqui no sofá por um tempo e eu nem preciso cronometrar o tempo, sabe? Eu posso só ficar aqui quietinho. Nem preciso falar, eu vou cochilar meia hora. Você pode só cochilar. E aí, uma das coisas que eu queria, fechando um pouco desse tema, eu acho que eu já compartilhei um pouquinho com vocês, né? Que eu tenho lidado bastante com a minha voz interna, que às vezes é muito. Que cobra muito, assim, em níveis que a gente não precisaria ter, né? Aí que sou eu falando com a minha voz. E aí, uma das coisas que eu fiz comigo mesma foi que eu tenho alguns acordos comigo, que é pra levar a vida de uma forma melhor, assim, e conseguir ter um pouco mais de leveza. E eu tenho tentado fazer exercício com mais frequência, porque isso me faz muito bem. E eu fiz um treinamento recente que falava um pouco mais sobre essas mudanças na vida, para você conseguir priorizar coisas que são importantes para você. E aí eles falavam que quando você quer colocar um novo hábito, você precisa ter um gatilho do tipo, eu vou fazer tal coisa, que é algo automático que você sempre faz, e aí você já começa a fazer esse ato, esse meio que essa ação que você quer repetir, né? Que você quer conseguir colocar dentro da sua rotina, um hábito.
E que é importante que você também coloque uma recompensa pro seu corpo. Que você também se dê alguma coisa que você vai falar, putz, eu vou fazer isso e depois eu vou fazer tal coisa, porque me faz muito bem. E para me incentivar a fazer exercício, eu combinei comigo mesma que eu ia fazer exercício e que depois eu ia ficar 5 minutos no mínimo sem fazer absolutamente nada. Nada. E aí, esse absolutamente nada é absolutamente nada mesmo, assim. Não é, eu vou descansar aqui mexendo no celular, porque isso não descansa a nossa cabeça. Eu vou descansar aqui fazendo uma meditação, ou descansar, eu vou descansar aqui sem fazer nada. Então, eu fazia isso comigo mesma. Eu faço exercício, e aí depois do exercício, não necessariamente exatamente depois, né? Depende do dia. Mas eu sempre tento me dar um momento em que eu vou ficar 5 minutos sem fazer nada. Absolutamente nada. No mínimo, tá? 5 minutos. E aí, esse foi o combinado comigo mesmo. E, gente, tem sido muito bom. Porque eu percebo que é um momento em que eu só. Como é meio que uma recompensa do que eu já fiz, eu não me culpo de estar ali descansando. Eu só descanso. E é maravilhoso. E às vezes a gente precisa fazer essas conversas com o nosso cérebro também, sabe? Para que a gente descanse sem necessariamente se culpar de, nossa, eu não tô fazendo nada. Porque tem muito isso, né? De que todas as nossas horas têm que ser produtivas de alguma forma. E não, elas não têm que ser produtivas. Elas podem só ser horas de vida que você usa para o que você quiser, porque a vida é sua. E ai, ser lembrado disso é tão importante, gente. Eu acho que traz um certo alívio, sabe? Na mente, na alma, no coração. O que eu queria colocar aqui pra vocês de pergunta, e daqui a pouco no final eu também relembro a pergunta, mas é pra você já ir pensando aí, pra no final colocar no comentário, o que você faz pra você descansar? Tipo, como você descansa ou o que que você faz pra você descansar sem culpa? Eu acho que a gente ainda carrega bastante dessa culpa de descanso, o que eu acho que a gente precisa conseguir trabalhar pra ter menos, assim. Eu particularmente, tá? Me incluo nesse grupo. E o que que você faz pra isso? Pra que você esteja, sei lá, num almoço do domingo tranquilo, com a família, sem estar pensando no que você queria, no que você vai ter que fazer no dia seguinte. Como que você descansa e consegue ficar presente de um jeito mais leve? E aí vamos para os nossos quadros. Vou começar com o Pava, Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bem, vamos lá. Gente, o meu Pava, ele tá muito alinhado a o tema de hoje. E a minha pequena alegria da vida adulta foi dormir sem despertador. Hoje eu tirei uma cochileta russa, que é aquele cochilo que você não sabe se ele vai durar 20 minutos, se ele vai durar 2 horas, se ele vai durar 5 horas. Eu só almocei, tava com muito sono, e aí eu virei pra namorada e falei assim: eu vou dormir um pouco. A gente tem um compromisso à noite, então qualquer coisa, se eu estiver dormindo até tal hora, você pode me acordar. Mas eu dormi sem despertador. Não coloquei nada que fosse, tipo, meu celular despertando, nada do gênero. Eu só deixei meu corpo descansar o que ele queria, dormir o que ele queria. E, gente, foi muito bom. Foi muito bom. Porque eu acordei descansada. Sabe quando você acorda e, tipo, poxa, eu dormi, eu descansei, meu corpo descansou o que ele precisava, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo disposta, tô mais tranquila. Ai, tão bom. Eu sei que não é fácil a gente conseguir esses espaços, mas é tão gostoso você poder dormir sem ter um horário pra voltar, só dar uma descansadinha sem culpa ali. O chileta russa pra mim é sensacional. Que é essa surpresa do seu corpo te falando: agora você precisa dormir 20 ou você precisa dormir 2 horas. Você nunca sabe se vai ser 20 minutos ou 2 horas, então você vai deixar o seu corpo escolher. E aí, hoje, meu corpo escolheu 3 horas. Foi ótimo. Muito obrigada, corpo, pela decisão. Foi ótimo. Descansei muito. E aí vamos para o afeto recente. Gente, o afeto recente é um livro que eu ainda não terminei. Vira e mexe eu trago livros que eu não terminei aqui ainda, né? Mas eu termino eles depois. E esse eu tenho gostado bastante. Foi um livro que a minha nutricionista me recomendou, inclusive obrigada, Jaque. É um livro que ele chama Autocompaixão. Depois eu deixo na descrição certinho do episódio o autor, porque vocês sabem que eu não sou tão boa de memória. Mas o que eu tenho achado mais legal desse livro, ele fala também sobre como a gente trata a gente, como a gente se acolhe, ou às vezes como a gente não se acolhe. E eu comentei, né, que eu tenho tentado lidar com, para que a minha voz
interna, né, a forma que eu me comunico comigo mesma seja mais gentil, seja mais leve, porque às vezes ela é bem grosseira, sem necessidade. E esse livro tem me ajudado muito a me olhar com mais carinho, a falar comigo de uma forma mais leve, a ser um espaço seguro pra mim mesma, de me lembrar que eu sou humana, que eu posso errar, que tá tudo bem, que eu posso descansar, que eu não preciso me sentir culpada. E eu acho que esse livro ele tem me ajudado muito a tirar um pouco desse peso que às vezes a gente mesmo se coloca sem perceber. Tem sido uma delícia. Então, esse tem sido o meu afeto recente. Eu geralmente leio um pouco antes de dormir. E eu percebo que com o processo de leitura desse livro, eu tenho sido mais legal comigo mesmo. Tenho sido menos grossa comigo, mais gentil. A minha mente tá mais gostosinha de habitar. Eu acho que o principal é que eu tenho sido mais acolhedora comigo. Porque eu percebo que às vezes a gente é muito acolhedor com as outras pessoas. E quando a gente faz algo que se fosse um amigo nosso fazendo, a gente ia falar, ok, todo mundo erra, tá tudo bem, vida que segue. A gente não trata com tanto acolhimento quando é a gente. Esse livro tem me ajudado a falar disso de um jeito mais leve, mais gostoso, aqui dentro da minha cabeça mesmo. Ai, gente, esse era o tema de hoje. Queria falar sobre descanso. Queria lembrar vocês de serem pãozinhos que se permitem descansar para evoluir. E é muito que eu também tenho tentado fazer. E para fechar, sempre a pergunta que eu tinha falado antes. Espero que vocês tenham pensado na resposta. Se não pensaram, pensem agora. Mas me contem aqui. Como vocês descansam? Como vocês desligam a cabeça? O que que vocês fazem para descansar? E o que que vocês fazem para descansar sem culpa? Então, sei lá, eu faço algum acordo comigo mesmo. Eu acho que o meu exemplo é esse. Quando eu faço exercício, eu me dou 5 minutinhos para não fazer absolutamente nada, sem culpa nenhuma. Porque é um presentão de fiz exercício. Olha aqui, esse tempo aqui que você ganhou de nada. E é ótimo, tem sido ótimo. E aí, o que que você faz pra descansar? Me conta aqui, vou ficar esperando. Eu adoro ver os comentários, fico super feliz. Eu sinto como se eu não estivesse falando sozinha. Agradeço muito. Ai, ai. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Feliz no possível.